Vamos ver o do Bruno Formiga falando sobre o Botafogo e a gente toca o barco aí. Meus amigos, a campanha do Botafogo ela já é histórica, independente de como o campeonato terminar. E sim, sem asteriscos, tá? Concordo com ele nessa forte aspa aqui do início. Beleza, o Bruno Formiga na área e nada mais. Voltemos a falar de Botafogo porque terminou o primeiro turno do Brasileirão e o Botafogo fez aquilo que em algum momento começou a se projetar. A melhor campanha da história dos pontos corridos. Sem tirar nem pôr. Bom, mas começou a se projetar como já estava ali. Porque até tá ali ninguém acreditava. Ninguém, nem o botafoguense mais fanático acreditava. E isso é foda. Tipo, não tô desmerecendo falando isso. Sem asterisco, sem senão, sem questionamento. É a melhor campanha da história dos pontos corridos e ponto final. E aí a gente precisa fazer as comparações. O Botafogo fecha o turno com 47 pontos. A mesma pontuação do Corinthians de 17. Porém, com uma vitória a mais. 82,5% de aproveitamento. Se a gente fizer uma comparação direta entre esse... Que loucura, mano. Esse Botafogo e aquele Corinthians, o Corinthians teve uma defesa melhor. Tomou 9 gols. Este Botafogo tomou 11. Os dois melhores defesas dos seus respectivos campeonatos. O Botafogo teve um ataque melhor do que aquele time do Corinthians. O Corinthians de 2017 era o Corinthians do Carille? Era. E, em média, um futebol mais vistoso e melhor apresentado. E aí é uma opinião minha. Acho este Botafogo um time mais leve, mais solto e com conceitos um pouco melhores que aquele time do Corinthians. Também acho. Mano, o bagulho do Corinthians, mano, é que defensivamente era um time muito forte, mano. O Carille montava aquela formação lá do Corinthians, mano, e era... Pô, mano, o Corinthians não tomava gol, mano. Falou aí, o Corinthians tomou 9 gols no primeiro turno, pô. Que isso, cara? E dá pra lembrar bem que naquele campeonato de 17 se falava muito no jogo reativo, de uma maneira até pejorativa, né? De como se o Corinthians jogasse na retranca e jogasse só no contra-ataque. E não era verdade. Porém, de fato, era um time talvez menos plástico de ver jogar do que esse time do Botafogo. Até porque, se a gente pegar a ponta final do processo, Tiquinho agora, e se você olhar como o Corinthians terminava as suas jogadas, tendo um jogo talvez menos móvel, menos plástico para ver jogar, o processo desse Botafogo, eu acho ele um pouco mais refinado, e a ponta final do processo, por mais que aquele time tivesse o Rodriguinho, o Jadson e tal, nesse você tem uma dinâmica, uma fluidez, uma liberdade que eu acho mais legal de ver jogar. Então o Botafogo tem a melhor campanha da história dos pontos corridos, né? Se a gente que loucura, mano. Isso é realidade. Igual hoje, cara. Hoje, pô, eu entrei no Instagram lá do Vasco, né? Falei, caralho, mano. Pô, o Payet tá no Vasco mesmo. Tipo, o Payet é jogador do meu time, pô. Tá treinando lá em São Januário. O Payet tava treinando hoje em São Januário. O bagulho que tu fala não parece ser real. E o Botafogo, moleque, fez assim... um melhor primeiro turno da história e com muito mérito. Tipo assim, tu não vê o Botafogo cago. Mano, o Botafogo jogou pra caralho o turno todo, pô. Por 20 times. Então, é muito distante do Cruzeiro de 14, que terminou com 43, o Galo de 12, que desses aqui que a gente tá vendo, ele não termina campeão. Assim como o Grêmio de 2008, né, que terminou o turno com 41. O que isso quer dizer também? Normalmente, a gente vai pegar aí a esmagadora maioria das equipes que terminam na liderança do turno, elas acabam campeãs brasileiras. E, no caso do Botafogo, com uma distância superior a todos os outros times. Se você pegar o Cruzeiro de 14, o Galo de 12, o Flamengo de 19, o Galo de 21, o Grêmio de 2008 e outros exemplos, o Botafogo ele vai ter terminado o turno com um abismo em relação ao segundo colocado superior aos outros abismos. Alguns nem eram abismos, inclusive, eram distâncias pequenas. A gente viu ali, esse é um... Vale lembrar, né, mano? No Flamengo de 2019, em boa parte do primeiro turno, não tinha o... Não sei se boa parte, mas em certa parte do primeiro turno, não tinha o Jorge Jesus ainda. O Jorge Jesus chega, se eu não me engano, contra o Bahia fora
que eles tomam um vareio de 3-0 e daí o Flamengo muda completamente e vira o que virou em 2019. O tratamento do SofaScore, que para mim disparadamente é o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real. Você baixa 100% de graça e agora o SofaScore está com outra parada, chama SofaScore Editor. Você pode inclusive colocar na barra do Google aí que você vai achar. Eles estreiam contra o Goiás. Aí, ó, falaram aí. Mas contra o Bahia teve uma derrota cachapante que foi ou próximo da estreia dele, ou um jogo antes dele chegar e ele não tava no banco. Foi algum bagulho assim, não teve? Um contra o Bahia, um 3-0 lá? Depois ele toma 3-0 do Bahia. Aí, ó, segundo jogo dele então. Você pode incluir a sua pelada, o seu campeonato, o seu torneio universitário, de amadores, enfim, na base de dados do SofaScore através do SofaScore Editor. Então, assim, o melhor aplicativo de mapa de calor, estatística, tempo real, tudo. Vou falar isso aqui, tá? Ai, pulei o vídeo sem querer, peraí. Por mais que aquele time tivesse o Rodriguinho, o Jadson e tal, Ele falou aqui. nesse parada que é como o Botafogo chegou nesse número, com 3 técnicos diferentes, né? O Luiz Castro, depois saiu entre o Bruno Lage e o Luiz Castro, ficou o Caçapa. Foram 2 ou 3 jogos com ele, né? Sustentou bem, o Caçapa ele manteve a pegada, ele implementou o que ele quis. Não, excelente. Ali era a possibilidade, talvez, do Botafogo perder o gás pela saída do técnico e tal. E, mano, ele foi, tipo assim, não só manteve, como continuou vencendo, velho. E ali, para fazer a transição e o time vencendo, ele fez a transição perfeita. Foi um interino, mas um interino totalmente mergulhado dentro do projeto, abraçando a ideia do que estava ali e respeitando essa transição. Então, o Botafogo faz isso muito bem e com muitos destaques no primeiro turno. E aí a gente vai para um outro quadro aqui do SofaScore para mostrar como o Botafogo, ele não só foi um conjunto muito interessante de ver, mas algumas individualidades que de fato jogaram muito no campeonato, ajudadas obviamente por um coletivo muito organizado. O Lucas Perry, para mim, foi o melhor goleiro do primeiro turno. Com certeza. Acho que não só para você, acho que para a maioria, né? Ou não? Lucas Perry melhor goleiro do primeiro turno. Então, já é um destaque. Em alguns jogos, o PR garantiu pontos mesmo. Mesmo o Botafogo sendo a melhor defesa do campeonato, tendo o Adrielson como um dos destaques, e ele nem aparece aqui no topo das melhores notas do Chiquinho Soares, melhor atacante também. SofaScore, mas está aqui em 6º lugar. O Adrielson, para mim, foi o melhor zagueiro do primeiro turno. Mesmo tendo um zagueiro desse nível, e não só desse nível, né? Porque o Vitor Cuesta também fez um grande primeiro turno. Para mim, só não é a zaga do primeiro turno como um todo, porque você tem uma briga muito legal aí do próprio Gustavo Gomes, do Nino, né, que fizeram também primeiro. Gustavo Gomes, foda. Nino, foda. Mas no primeiro turno eu achei o Adrielson melhor. Sei lá, viado, eu achei o Botafogo, pô, muita disparidade, mano. Turnos fantásticos. O Beraldo, acho que fez um turno muito bom, mas o Adrielson com certeza está na seleção do primeiro turno, assim como o Lucas Perry. E mesmo tendo uma zaga tão boa, o PR foi intimado a intervir e participar várias vezes. E sendo decisivo em vários jogos. Então, o Botafogo teve o melhor goleiro do turno, teve o melhor zagueiro do turno, acho que teve se não o melhor lateral esquerdo do turno, somando inclusive as 2 laterais. Talvez o Marçal tenha sido o mais regular, constante e não decisivo, mas organizador lateral de um time. O Marçal jogou muito. O Chiquinho Soares nem se conta, foi um atacante decisivo. Para muitos, o melhor jogador do primeiro turno. Para mim, foi o melhor jogador do primeiro turno, Chiquinho Soares. E não vejo nenhum absurdo nisso. Decisivo, constante, participando de gol, sendo fundamental para o time do Botafogo. E o Eduardo, que foi o meia que mais criou chances claras no primeiro turno. Nenhum outro meias com mais grife, com mais nome, com mais pompa e com mais circunstância, nenhum criou mais que o Eduardo, que viveu aí uma grande fase. Então você vai ter um Botafogo... Shake Eduardo, né? Em pelo menos 5 grandes elementos. E eu não vou nem colocar na conta outros aqui, que daria para a gente esmiuçar. Então, pelo menos quase metade da equipe fez talvez o turno da vida, né? O PR... O time todo, pô. Adrielson, Marçal, Eduardo, foi muito bem. Né? O próprio Marlon, acho que fez um turno muito bom. O Gabriel, mesma coisa. O Sal, uma reta final, quando se imaginou que ele ia sair do clube, ele acabou virando uma solução para o Bruno Lage ali e jogando muita bola. Então, assim, o Botafogo, ele não foi só um conjunto muito bem treinado,
e uma história muito... É pra falar? Não é pra falar, pô. Não é pra falar. Não é pra falar, pô. Eu não vou falar. Não vou. A carreira do Tiquinho Soares... Não vou. Parei. Ele também é um conjunto de individualidades essas que talvez tenham vivido os grandes momentos das suas carreiras. O Tiquinho, não tenho nenhuma dúvida que vive o momento mais decisivo da sua carreira. O Perry é a mesma coisa, o Adrielson é a mesma coisa, o Eduardo provavelmente a mesma coisa. E tudo isso casou num só momento. Numa equipe que tem feito a engrenagem girar, que vai precisar sobreviver alguns jogos aí sem o Tiquinho, mas foi bem no mercado e provou no final de semana que consegue se rearrumar para administrar essa vantagem sem o Tiquinho Soares. Então a gordura ela é tão grande que mesmo essa crise sem o Tiquinho ela pode ser muito bem contornada. Isso sem levar em consideração o ponto que eu já falei algumas vezes em outros vídeos aqui, que diferentemente da Premier League e de alguns outros campeonatos, o Campeonato Brasileiro não tem um perseguidor constante, né? Tem se alternado o segundo lugar ali com o Fluminense, com o Flamengo. Eu não vou fazer a comparação de carreira não, tá? Eu vou falar, tipo assim, quando eu tô vendo vocês falando aí, vou só pontuar, pincelar uma coisa aqui. Se o Tiquinho Soares não tivesse ido pro Botafogo, a contratação ia ser uma contratação muito mais hypada do que foi. Tipo assim, o Tiquinho Soares foi pro Botafogo, o vagabundo tirou ele pra merda. Não tô falando no sentido, tipo assim, pô, o vagabundo ficou falando que Tiquinho Soares é ruim. Mas o vagabundo não tratou a contratação com a seriedade que devia tratar pra um jogador que teve a carreira que ele teve. E se você parar pra analisar a carreira do Tiquinho Soares, é uma carreira foda, tá ligado? É uma carreira foda, Tiquinho Soares. Ou não? Tô inventando alguma coisa aqui? Não, porque o Tiquinho não é tão conhecido assim aqui. Pô, depende do quanto você acompanha futebol, viado. Depende do quanto você acompanha futebol, viado. Tiquinho Soares não é desconhecido não, mano. Quem era Tiquinho? Pô, viado. Vocês estão trolando, Palmeiras. Então você não tem ninguém que estabeleça uma sequência ali de 6, 7, 8 vitórias consecutivas para aproveitar minimamente algum tropeço do Botafogo. Então o Botafogo mal tem tropeçado e os concorrentes, eles não conseguem se decidir ali, ó, quem vai ser de fato o perseguidor sem titubear. Não tem esse perseguidor sem titubear. Então, assim, é muito pouco provável que a gente não veja campeão brasileiro. E pelo turno que fez, será um título absolutamente justo se vier a acontecer. E, assim, normalmente o Pontos Corridos ele não é muito um ambiente para balão de ensaio, né? Ele não está muito aí para o aleatório. Ele vai na constância e vai na competitividade. O Botafogo tem as duas coisas. Mano, esse final de vídeo eu não tava olhando, mas eu escutei perfeitamente. O Botafogo tem as duas coisas e eu concordo com ele, tá ligado? A constância, a competitividade. E o Botafogo, eu não vou ficar zicando aqui porque o torcedor do Botafoguense vai ficar puto. Mas eu volto a dizer, merece demais ser campeão brasileiro. E eu acho, tá? Individualmente, de ter uma opinião, que é questão de tempo, tá bom? Mas não vem com o papo de zicar não, tá? Pelo amor de Deus.